Meu nome é Eduardo César, e eu vou falar sobre o artigo de Marcos Napolitano, Os Desafios da História nas Encruzilhadas da Memória. Bom, Marcos Napolitano começa o texto falando sobre os desafios enfrentados pelo historiador pós-século XIX, ou seja, a partir da ruptura do ideal imaterial, mais filosófico, da leitura, da análise historiográfica, a partir do historiador que recebe mais uma influência cientificista, que valoriza mais a objetividade, esse caráter mais de valorizar o documento, e ele se vê emparedado nessa leitura historiográfica em períodos pós-repressão, em períodos em que você teve governos repressivos, genocidas, retirada de direitos humanos, esse tipo de coisa. Então ele fala sobre o emparedamento, sobre a dualidade entre fazer uma análise cientificista, que é o que rege seu ofício, os princípios da historiografia pós-século XIX, e aferindo a verdade histórica, distanciamento, fazendo análise distanciada, mas também ele fala que é importante a verdade da vítima também ser contada e ser analisada, até porque nesses períodos pós-repressão a vítima tem um testemunho subjetivo muito importante. É importante ele dizer que existem fronteiras entre eles, diferenças, mas que intersecções durante vários momentos também. Por exemplo, o testemunho subjetivo ele acontece algumas vezes na análise historiográfica, mas ele está mais evidenciado como uma como um testemunho declarativo do que especificamente um testemunho subjetivo da vítima, a partir da vivência, né? Então, ele fala justamente sobre essa questão da verdade histórica, aquilo que rege seu ofício, e a ética que permeia o debate público acerca da verdade da vítima. Ele vai também falar sobre a memória, que é a operação cultural identitária, é onde esse grupo que foi que teve seus direitos retirados e também seus herdeiros, de rememorar, de terem a sua memória a partir do que aconteceu. E para categorizar essa análise dessa operação cultural identitária, que é a memória, ele fala sobre a questão do trauma, que no caso seria a memória da vítima, a imobilização da fala, da narrativa da vítima, aquilo que impede ela expressar a sua própria memória, a sua memória vitimada, né, desse período. Ele também traz a questão do tabu, que no caso seria a memória do perpetrador daquela violência que eu já falei, do genocídio, da retirada dos direitos humanos. Então, o tabu também, que é a memória neurótica, e perceba como o tabu ela já é a questão do perpetrador da violência de apagar ou gerar o esquecimento da memória da vítima, de fazer com que não só seja esquecida, como seja deixado como outsider, deixado de lado a memória da vítima, mas também colocar o seu ideal fundamental de perpetrador da violência acima de tudo e de todos. Então o tabu é justamente isso. O tabu é essa visão neurótica, essa memória neurótica do perpetrador. Então ele faz isso na análise, ele fala que há limites históricos para o historiador, fazendo a análise de cada fazendo essas análises desses períodos pós-repressivos, dessas memórias, que são limites éticos, políticos e epistemológicos, e que não abre de forma alguma para relativização de crimes contra a humanidade. Então, ele fala sobre a questão da memória como construção social, que vai além dos polos, coletivo e individual, que uma memória atravessada por religião, família, política. Ele também fala da memória como ela é fundamental de coesão de laços sociais, aferindo, por exemplo, a identidade particular de determinado grupo, uma memória particular a um grupo baseado em sua raça, em sua etnia, em sua posição político-ideológica, esse tipo de coisa. Então, é possível depreender bastante coisa dessa análise, mas principalmente sobre o negacionismo, como surge o negacionismo, a importância do Holocausto, por exemplo, para a leitura historiográfica e como outros eventos também. Então, Marcos Napolitano passa a ideia de que nesses períodos pós-repressivos há uma memória coletiva, pode ser hegemônica, mas que não é da maioria, e que ela precisa ser feita uma leitura que valorize a análise
historiográfica, mas também tem a responsabilidade com a verdade da vítima. E também que a produção historiográfica acabe com os traumas, valorizando-se um testemunho subjetivo, dando voz a essa memória que está traumatizada, ou seja, está imobilizada. Mas, acima de tudo, que não abre espaço para tabus, não valorize a constatação negacionista e esse tipo de coisa. E que o tabu não só não exista, mas como também não se manifeste em suas diferenciadas formas.